Beleza, de volta plugado Mirante FM, noite de terça-feira, o programa conceitual da família, feito de música, bons conteúdos, troca de ideia, 2 de fevereiro de 2026, 22 horas 45 minutos, e aqui comigo é a Flávia Bittencourt, cantora e compositora, e Tassiano Brito, cineasta, fotógrafo. Eles vieram para conversar com a gente sobre o pré-lançamento, né? Melhor, a pré-estreia, as pré-estreias do documentário Ritual da Menina Moça, do povo Teneterrara, que será celebrado com 2 pré-estreias. A primeira acontece neste sábado, dia 7 de fevereiro, no território indígena Araribóia, e a outra dia 12 de fevereiro, numa quinta-feira, em São Luís, em sessão exclusiva para convidados, seguido de bate-papo com realizadores na sala de cinema do Sesc Deodoro. E a programação das pré-estreias contará com a presença da cantora Flávia Bittencourt, estreando o clipe musical Anauê, gravado no território indígena Araribóia, durante o processo de realização dos filmes. Então vamos aqui conversar com os dois. Primeiro, meu salve, boa noite e um feliz 2026. Boa noite, Pedrinho. Prazer estar por aqui. Boa noite, Pedrinho. Que prazer estar aqui contigo, conversando também. Bom, eu começo essa nossa troca de ideia perguntando para o Tassiano o que consiste, né, esse documentário Ritual da Menina Moça. Então, boa noite a todos que estão ouvindo a gente. O Irau-Hau, o Ritual da Menina Moça, o Irau-Hau, né, que é na língua tupi, na língua dos Teneterrara. Esse filme que a gente vem gravando desde 2018, mostrando, assim, de maneira bem de dentro ali do território, nessa vivência, nessa imersão, né, que eu faço desde 2018 lá. Todas as etapas desse ritual, que é o principal ritual do povo Teneterrara, Guajajara. Lá especificamente em Araribóia, onde a gente grava, mas o povo Guajajara também está em outros territórios e esse ritual também é praticado em outros territórios. Então a gente gravou, tem muitos materiais, muitas festas, e a gente fez esse filme, que é um projeto que foi contemplado pela Lei Paulo Gustavo, e a gente agora, depois de finalizar, vai começar a rodar nos festivais e decidiu fazer essa pré-estreia, começando principalmente no território, para dar esse retorno para a comunidade, que já vem há muito tempo, inclusive, esperando ver, né, o que foi gravado. Então, a gente decidiu fazer primeiro essa estreia lá e logo depois, fazer aqui em São Luís. Bacana. Bom, Flávia, você participa da programação das pré-estreias do documentário, estreando o videoclipe de Anauê. Queria que você falasse do significado dessa canção gravada no território indígena Araribóia. Primeiramente, eu fiquei muito feliz, né, e honrada com o convite, porque eu sou fã do trabalho do Tassiano, além de amigo, parceiro, né, uma pessoa muito querida. Eu vi, né, a construção desse trabalho, conversando com ele, e me apaixonei, assim, pela ideia. O Tassiano, eu aprendi muito, né, inclusive com o Tassiano, em relação a questão toda indígena, né, porque eu sempre tive muito apreço, mas esse aprofundamento, essa paixão que ele tem, né, pela cultura indígena e tudo que cerceia, né, esse universo, assim, é muito bonito de se ver. É um trabalho que não só de documentário, mas ele realmente tem uma imersão, ele faz uma imersão, ele tem uma casa lá, inclusive, não é? A imersão é tão profunda que... Então, quando eu gravei o DVD Eletrobatuque, nessa época, uma das canções, né, do DVD era o Anauê, né, que é essa música, que eu compus já há muito tempo. E depois o Tassiano já conhecia, assim, né? Mas eu acho que a gente, nessa época que teve
surgiu esse convite, Sim. a gente acabou pensando em gravar esse DVD, né? Através do Tassiano também eu conheci alguns amigos, né? Muito importantes, assim, queridos também na minha vida, que é a Joana Ticuna, por exemplo, Sim. com quem também eu lancei um trabalho, Bruxas, não é? Ela, Emanuele Paz e Anastácia Lia, na época da pandemia. Lembro. E a gente fui contemplada num projeto durante a pandemia e chamei essas cantoras, né, essas parceiras, amigas, que a gente construiu esse trabalho juntas. E foi muito legal também. Então, esse universo, né, é um universo que sempre me interessou muito e que bom que eu tô junto do Tassiano também, que tem um trabalho incrível. Agora, você falou na importância do Tassiano nessa sua conexão com os povos originários, né, os Uhum. povos indígenas. Mas o que leva você a este tipo de engajamento político, social, musical com esses territórios, né, com esses povos? Eu acho que o fato de ser primeiramente brasileira, né, e cidadã, né, você buscar suas origens, eu acho que já começa por aí, né? Eu acho que a gente se conhecer, né, é o primeiro interesse, né? Então, você, a partir daí, essas conexões e esse interesse, ele é natural, né? Deveria ser, eu acho, né? De qualquer cidadão, não é? Que busque conhecer suas origens e tal. Além disso, eu tenho muita sorte de ter amigos, assim, como o Tassiano, como o Arturo, que se questionam, né? Que buscam ser pessoas melhores e, e empatia mesmo por pessoas que, de forma geral, independente de raça, credo, não é? Sim. Então eu acho que como ser humano mesmo, né? Eu acho que a gente uma busca por autoconhecimento, por um desejo também, não é? De reverenciar nossas origens. Tudo isso eu acho que é um interesse, na verdade, em vários pontos ali, como ser humano mesmo. Bacana. Bom, Tassiano, como é que você traduz a reunião de cinema, música, formação e o documentário Ritual da Menina Moça, tudo isso sendo apresentado no território indígena Araribóia e depois em São Luís? Então, eu fico muito feliz mesmo, assim, honrado de juntar tantas pessoas boas, que têm boas intenções, que realmente querem fazer. Isso eu falo tanto do corpo técnico da coisa, mas também dos personagens, tanto, principalmente assim, o Silvio e a Fabiana, que são as lideranças indígenas que me abraçaram desde o começo, a comunidade de Lagoa Quieta, que é a aldeia que me abraçou também inicialmente, a aldeia de Chupé. Você juntar tudo isso, uma artista, né, do porte da Flávia, que tem todo esse know-how, né, essa projeção, mais o Arturo, que é um grande parceiro, cineasta também, fora vários outros, a gente poder compor, inclusive a equipe técnica com indígenas, porque o Silvio ele assina a direção comigo, o Elton Guajajara faz câmera, a gente tem assistentes ali, então a gente fez esse processo. Então você pegar, reunir tudo isso, poder levar para a aldeia para com que eles se vejam, música, cinema, sabe? O outro filme que a gente vai passar também, que também é uma pré-estreia, o do Tucano, que conta a história da universidade indígena, a primeira universidade indígena. Eu acho que isso dá força pra gente. Acho que a gente vive hoje momentos no mundo inteiro tão difíceis, tão complexos de uma forma, né, social, política, ambiental, tudo, que a gente precisa ter essa injeção de ânimo. E os filmes, eles trazem isso, assim, eles mostram que tem uma luz no fim do túnel. A universidade é um exemplo disso. O Irau-Hau, a perpetuação de um ritual que é tão antigo, que é ancestral, secular, ainda está vivo, né, nos tempos de hoje. Mostrar
que é importante a natureza, mas é importante também as pessoas que ali estão, e que tudo é uma conexão e que eles precisam da natureza para fazer com que o ritual viva, que uma cultura viva, que uma língua persista, entendeu? Então é uma coisa que é muito além, sabe, de nós mesmos. Então, para mim, é realmente uma emoção muito grande você poder trazer isso para esse ambiente urbano, para as pessoas que estão, querendo ou não, na sua bolha urbana. Porque a partir do momento que você vai para um território, e você adentra um território, e eu posso até pedir que a Flávia traga um pouco isso também, como foi para ela esse processo, porque no próprio clipe, já dando um spoiler, a gente constrói como se fosse isso, ela chegando no território, ela sendo preparada pelos indígenas, e ela passando um portal. No momento que ela começa a cantar a música, ela passa por um portal, isso fica claro imageticamente no clipe, e ela adentra no espaço sagrado onde está sendo um ritual, onde está fazendo. Então ela teve o aval de uma liderança indígena, Fabiana, que né, coloca o colar, faz a pintura, bota, então e aí ela adentra e participa daquilo nessa busca, nesse resgate das raízes. Então você conectar todas essas pessoas, todos esses personagens que são diferentes, mas que ao mesmo tempo também tem algo em comum ali, mesmo que seja a sua busca, né, como ela falou, e você trazer isso para a cidade, para pessoas que nunca viveram isso, e talvez morressem e nunca vivessem, é lindo. Você quebra você faz com que as pessoas saiam da sua zona de conforto, que elas vejam os indígenas de outra forma, Sim. que elas vejam, sabe, aquele território de uma outra forma. Então você humaniza, você aproxima. Eu acho que hoje em dia a gente precisa disso, a gente precisa de aproximação, sabe, de comunhão, e não de afastamento. Entendo. Bom, então a gente aproveita, já que você falou, eu queria que a Flávia falasse dessa vivência, dessa experiência, todo esse processo ritualístico para a concepção de Anauê. Pois é, porque eu acho que é isso, a ideia é quebrar esses paradigmas, né? Eu lembro muito criança, assim, nas aulas, a gente ouvindo, na época o termo ainda era índio, né? Na escola e tudo, e eu trago até isso pra música, né? Porque é com esse intuito justamente de quebrar essa história, né? Fulano é índio, não sei o que e tal, mas índio é você, índio sou eu, índio é o mundo, na verdade, somos todos seres, né? O planeta Terra é um ser também. Então, de justamente humanizar, como É o que está Tassiano no diz, imaginário das pessoas. a ideia dessa letra, quando eu falo índio é você, índio sou eu, é isso, né? De trazer para dizer, não, peraí, ele é índio, eu também sou, então ele é ser humano, eu também sou, então somos todos seres nesse mesmo planeta, não é? E a emoção lá quando a gente gravou o videoclipe, realmente essa história do portal, né? De adentrar nesse universo, é um outro universo, ao mesmo tempo que é humano, né? Então, e poder, através do trabalho do Tassiano, as pessoas também adentrarem junto com a gente e se habituarem no sentido positivo da palavra, de que não, olha só, as pessoas, elas têm hábitos diferentes, mas elas também choram, elas também riem, elas também somos todos, né? Somos todos seres humanos, né? Eu acho que o principal ponto para mim é esse, né? É humanizar mesmo, todos. E não ficar aquela coisa mais tão distante, né? Como pelo menos para a maioria de nós ainda é. Não é? Parece uma falando de uma cultura, não, ele está falando da nossa cultura, gente. Não é? São os povos originários do nosso país. Então... Muitas palavras originam dali, muitas comidas, né? Muitas coisas que a gente vive no dia a dia, mas a gente não sabe. Tem esse afastamento mesmo. É verdade. A ideia é aproximar. Bom, agora, Tassiano, o documentário, né, depois das pré-estreias, são dia 7, 12, existe assim já uma articulação para que esse documentário ele percorra
saia daqui do Maranhão e seja divulgado em outros lugares É a do nossa país, ideia, do Pedrinho, mundo é a afora. nossa ideia. A nossa ideia é começar a rodar nos festivais. É a carreira, o caminho normal dos filmes. A gente, na verdade, está quebrando esse protocolo, porque eu pensei, né? Eu não quero deixar para dar essa devolutiva para a comunidade que já esperou desde 2018, só quando sair depois dos festivais, né? Que é normalmente o que acontece. Você faz uma pré-estreia de um filme antes de ele entrar no cinema, né? Então, primeiro ele corre festival. Inclusive é uma situação que pode nos fechar algumas portas de festivais por já ter tido exibições, né, públicas. Mas a gente, enquanto equipe, entendemos que o principal era levar isso para a comunidade. Então, após a pré-estreia, vai entrar no circuito de festivais, esperamos entrar em bons festivais, grandes festivais internacionais e nacionais. E aí depois, como não é um filme para cinema, porque é um curta e um média, a gente provavelmente vai ver alguma plataforma de streaming ou um canal de TV, alguma coisa assim. E as pessoas podem seguir, né, tanto pelas minhas redes sociais, Tassiano De Brito, como a Catu Filme, que é a produtora, Estúdio A, como também até pelo da Flávia, com certeza vão ter essas informações para poder acompanhar o filme. Bacana. Bom, Flávia, além dessa sua participação nas pré-estreias do documentário O Ritual da Menina Moça, com o videoclipe de Anauê, como é que você começou 2026 e o que está aí preparando musicalmente para este ano que se inicia, né? Tem algumas. Esse ano eu vou fazer uma participação no carnaval lá do Camarote, do Globo, Revista Quem, lá na Sapucaí, na terça-feira de carnaval. E pode ser que haja uma surpresa nesse domingo, gente. Como é que a gente fala isso? É o seguinte, tá previsto para esse domingo. Eu estou torcendo por essa surpresa. Estamos todos torcendo. Nós todos torcendo, né, Uma Tassiano? participação especialíssima. Vai ser bom pro Carnaval do Maranhão. Do Bloco Bittencourt e Acolá, junto com uma participação surpresa no domingo. A gente não sabe que horas ainda, mas estamos nos preparando para entrar na Avenida Litorânea. Fiquei louco por um spoiler. E aí, em primeira mão aqui, ó, Carlinhos Brau, a gente tá contando contigo aqui. Domingo, hein? Secretário Yuri Arruda. Vambora fazer acontecer, domingo. Domingo agora. Aí, fora isso, outros projetos, né? Em março, vou fazer lá na França, em Paris. Dia 30 de março, dia 28 de março, em Toulon. E 30 em Paris. Quem quiser acompanhar a agenda. Porque essa menina aí é super talentosa e articulada, né? Ai, gente. Mas é isso, né? A gente tem que ir ali tentando furar as bolhas, né? E fazer acontecer. Que bacana. Então vamos aproveitar aqui o espaço, né? Para reforçar o convite para pré-estreias, né? Documentário Ritual da Menina Moça. Lá na aldeia, se o pessoal estiver escutando a gente lá, vai ser na sede do Instituto Tucano, na Universidade Indígena, no dia 7, às 19 horas. Vai ter uma pipoquinha, um refrigerante, as crianças, as lideranças, os cantores, vai ser muito bacana. Quero mandar assim, esse beijo, esse abraço pro pessoal da Lagoa Quieta, da Chupé, que são grandes amigos, pessoas que eu tenho muita estima mesmo, muita admiração. Já aqui em São Luís vai ser um evento fechado, vai ser uma pré-estreia fechada para convidados, então infelizmente não tenho como abrir, mas logo a gente deve fazer algumas exibições aí abertas. Que bacana. Então eu conversei aqui com o Tassiano Brito, cineasta, fotógrafo de mão cheia, e também com a nossa Flávia Bittencourt, né? Nós queremos Flávia e Carlinhos Brau. Não tem jeito, Avenida né? Litorânea, domingo. Que é nós. E é por isso que vai tocar aqui uma música dela com ele,
chamada Amor. De presente para vocês. Mas Água Valeu. mineral. Água mineral. Água mineral. Então tá aí. Flávia Bittencourt, obrigado, Tassiano. Valeu, Vamos Pedro, de música obrigado. plugado Mirante FM até meia-noite. Amor, amor.